pé e bola, que começaram lá na China, no Japão, e chegaram até a Europa e, consequentemente, chegaram na Inglaterra, onde surgiu o futebol. E aí onde muitas pessoas confundem a história do futebol com a história de atividades com pé e bola. Por que que a Inglaterra hoje é considerada como a grande inventora, entre aspas, aí do futebol? Porque ela desenvolveu um modelo moderno de futebol. Em 1823, o futebol foi separado do rugby. Existia o rugby, que era praticado com as mãos, e o futebol, então, foi separado para que pudesse ser praticado com os pés, de fato. Em 1848, houve a unificação das regras para que pudesse haver competição entre as equipes. Então, olha só que interessante, a partir do ano de 1848, o fato de unificar as regras promoveu que, em 1863, fosse registrado oficialmente na Inglaterra, sendo catalogadas, então, 9 regras para o esporte. E uma coisa bastante interessante é que o futebol ainda era permitido apenas aos burgueses, ou seja, mais uma vez, permitido apenas a uma determinada classe, apenas a minoria, classes em que eram mais importantes dentro da sociedade. Entretanto, com a Revolução Industrial, acabou se disseminando pelas camadas populares. O que que isso significa? A Revolução Industrial, onde as pessoas trabalhavam durante 12, 14, 16, 18 horas, eles tinham pouco tempo de lazer. E o que que eles faziam então? Praticavam futebol nas praças. O esporte se tornou popular nesse sentido, porque começou a ser praticado por todos, como é hoje em dia. Passou a deixar de ser praticado apenas por burgueses, apenas pela minoria, e começou a ser praticado pela maioria. Por isso que o futebol é considerado moderno na época na Inglaterra, nessas datas que vocês estão vendo aí. E o futebol, é claro, o futebol, ele chegou no Brasil. Óbvio, como vocês sabem, o Brasil hoje é um dos países que mais se pratica futebol, seja formal ou informalmente, e o futebol chegou no Brasil. Chegou por meio de quem? Chegou por meio desse camaradinha que vocês estão vendo aqui, esse rapaz importante, que foi Charles Miller, super respeitado na história do futebol. Ele trouxe o futebol ao Brasil no ano de 1894, em São Paulo, ou seja, na cidade de São Paulo. Foi o principal divulgador do futebol e não o seu criador. Charles Miller não criou o futebol. Charles Miller trouxe toda a ideologia do futebol que existia na Europa, que existia na Inglaterra, e trouxe para o Brasil. O que que ele começou a fazer então? Na época, Charles Miller trabalhava em empresa de ferrovia. Havia muitas empresas de ferrovia na época. O que que ele fez então? Ele chamava as pessoas, ele organizava com as pessoas cursos, ele organizava palestras, organizava reuniões, ou seja, trazia as pessoas de um contexto geral para ensinar, entre aspas, o esporte. Ou seja, trazer toda a ideologia do esporte lá da Europa, da Inglaterra, principalmente, tentando instalar de uma forma bastante rudimentar, é claro, aqui no nosso país. Então, Charles Miller, ele não foi criador, gente, do futebol, ele foi divulgador. Ele foi para a Inglaterra, estudou futebol lá na Inglaterra e trouxe todos os seus conhecimentos para ser ensinado aos brasileiros. Na época, como eu falei para vocês, que existiam muitas empresas de ferrovia, o que que ele fez? Ele organizou um jogo oficial. E esse jogo oficial, a sua data é em 14 de abril de 1895. Vejam bem, um ano depois já foi marcado o primeiro jogo oficial. Charles Miller era muito sistemático, era muito organizador, isso era muito bom para a divulgação do esporte. Ele organizou os rapazes de uma empresa versus a outra empresa e deu nome aos clubes aí, né? Os nomes dos clubes eram Gas Company of São Paulo contra o São Paulo Railway Company. Ou seja, duas empresas que existiam na época, que trabalhavam aí em pró da melhoria econômica da cidade de São Paulo e do país como um todo. Ele organizou um jogo oficial, essa foto que vocês estão vendo é de um registro oficial do jogo, e então esse jogo aconteceu nessa data. E olha só, tem até o registro do placar, hein? O placar foi de 4-2 para o São Paulo Railway Company. Time, claro, né? O time de Charles Miller. Ele não ia entrar num time se não fosse ganhar o jogo, ainda mais que ele trouxe o esporte da Inglaterra. Então, vamos fazer o quê? Vamos dar um Thug Life aí para o Charles Miller, que ganhou o primeiro jogo oficial aqui no Brasil, esse jogo que já aconteceu há mais, né, de 110 anos aí. Esse registro aconteceu nessa data, então
muito bacana a história do futebol no nosso país. E desde então, o Brasil se tornou um grande percursor do futebol. Brasil, terra do futebol, né? Principalmente no século XX. O século XX foi um ponto importante para